Bom, a nossa aula, penúltimo tópicozinho aí, posições relativas de duas retas no plano. Geometria analítica ainda sobre reta. No plano, que é essa folha de papel inteira aqui, é o plano, as posições relativas de duas retas só pode ocorrer duas coisas com elas. Ó. Ou elas vão ser paralelas, certo? Paralelas, tem um símbolozinho, ó, duas retinhas paralelas. O que é paralela? Não tem ponto em comum, essas retas são infinitas, então elas não vão se encontrar. Ou elas se encontram em um único ponto. Quando elas se encontram, a gente chama que elas são concorrentes. Então, no plano, só é essas duas possibilidades. Ou é paralela, ou ela não é paralela. Quando não é paralela, nós chamamos de concorrentes. Então, é muito simples. Retas paralelas, não tem ponto comum. Se tiver, já são concorrentes. Bom, dentro das retas concorrentes, pode ocorrer que essas duas retas, que é concorrente, eu vou formar uns ângulos aqui. Ó. Se os ângulos forem de 90 graus, aí a gente diz que essas retas são simplesmente perpendiculares, tá? São perpendiculares. Então, o símbolozinho é um T de cabeça para baixo. Então, ó, retas perpendiculares são retas concorrentes. Qual a diferença? É que elas formam ângulo de 90 graus entre elas. Então, nós vamos ver a condição algébrica de como saber se duas retas são paralelas ou se elas são concorrentes, tá? Então, a gente vai fazer isso por exclusão. Se elas forem concorrentes, beleza, ou se elas são paralelas, tá certo. Se não forem paralelas, aí é concorrente. Tá? Então, nós vamos analisar só o caso de paralelismo. Vou verificar quando é que duas retas são paralelas. Aliás, só olhando a gente sabe. A gente vai fazer isso algebricamente. Como identificar algebricamente se duas retas são paralelas. Tá? Uma vez não sendo paralela, aí são concorrentes. Aí, uma vez sendo concorrente, a gente vai verificar se são perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Então, ó, como é que eu vou verificar se duas retas no plano são paralelas? Então, desenhei aqui, já no nosso área de trabalho é o plano cartesiano. Aí, aqui tem essas duas retas que eu coloquei paralelas, ó. Então, quando eu tenho duas retas no plano, aqui já no plano cartesiano, o que elas têm em comum? Repara, o ângulo de inclinação delas é o mesmo, certo? Mas, professor, se chamou aqui alfa e beta. Mas, ó, se as retas R e S são paralelas, deixa eu dar uma viradinha aqui, só para a gente ver, ó. O coeficiente angular, os ângulos de inclinação delas são o mesmo. Se elas são o ângulo de inclinação o mesmo, a tangente do ângulo é o mesmo. Se a tangente do ângulo for o mesmo, o coeficiente angular delas são iguais. Ou seja, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. O que isso quer dizer? Isso implica, que eu vou botar até o sinal de equivalência, que R é paralela a S. O que está escrito aqui, ó. Se os coeficientes angulares das retas são iguais, as retas são paralelas. E aqui, ó, se as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, ó, como é que eu verifico se duas retas são paralelas? Se os coeficientes angulares são iguais. E se não for igual, for diferente, aí elas são concorrentes. Então, vamos ver o exemplo, tá? Vou pegar aqui um exemplozinho, ó. Então, aqui eu vou dar duas retas, a reta R. Vou fazer exemplo. Exemplo, reta R. 2x mais 3y menos 1 igual a 0. A reta S é 4x menos mais 6y mais 5 igual a 0. Pronto, eu tenho essas duas retas, ó. No caso aqui, elas não estão desenhadas, verifique, ó. Elas não estão desenhadas. Ela tem só as equações, está na forma geral. Se eu
está na forma geral, e aqui são duas, a pergunta é assim, ó, verifique se as duas retas são paralelas. Aliás, vai ter uma questão só de você com esse termo, verifique se as duas retas são paralelas. As outras questões não vão vir assim. Então, para mim saber se elas são paralelas, sem ter que fazer desenho nenhum, basta que eu olhe que o coeficiente angular de uma seja igual ao coeficiente angular da outra. Então, ó, vou verificar. Quem é o coeficiente angular da reta R? Lembre que está na forma geral. Quando está na forma geral, ou eu boto na forma reduzida, ou eu uso a fórmula menos A sobre B, onde o A e o B são os coeficientes. Ó. Então, aqui é o A, aqui é o B. Ó. Então, o coeficiente angular da reta R é menos, que é o da fórmula, 2 sobre 3. Aí, quem é o coeficiente angular da reta S? Do mesmo jeito, está na forma geral? Tá. Então, é menos A, quem é o A aqui é o 4, o B é o 6. Então, vai ficar menos 4 dividido pelo 6. Só que dá para simplificar por 2. Então, vai ficar menos 2 terços. Opa! O coeficiente angular da reta R, repare, ó, é menos 2 terços. O coeficiente angular da reta S é menos 2 terços. Ou seja, são iguais. Se são iguais, o que quer dizer? Que essas duas retas são paralelas. Ou seja, a reta R e a reta S são paralelas. Então, ó, outro exemplo que nós vamos fazer aqui embaixo, verifique. Agora eu vou botar aqui a reta R de novo. Menos 2x mais y menos 4 igual a 0. A reta S, 3x menos 2y menos 1 igual a 0. Aí, ó, de novo, eu tenho duas retas no plano. Só basta saber se elas são paralelas ou não. Então, como é que eu sei? Vou analisar o coeficiente angular da reta R. Vai ser quem? Usando a fórmula menos A sobre B, ó. Então, vai ser, ó, menos... Aí, o A tá menos 2. Então, menos com menos 2 fica mais 2. Dividido pelo A, que é 1. B, aliás, que é 1. Então, dá 2 sobre 1. Coeficiente angular da reta S, menos, quem é o A é 3, dividido por menos 2. Não esqueça os sinais, os sinais iguais, positivo. Aí, verifica, ó. O coeficiente angular da reta R dá 2, né? Porque 2 sobre 1 é 2. E o da reta S é 3 sobre 2. Ou seja, o coeficiente angular de R é diferente do coeficiente angular da reta S. Portanto, as retas R e S são concorrentes. Não são paralelas. Se não são paralelas, são concorrentes. Então, é muito simples, ó. Se os coeficientes angulares forem iguais, paralelas. Se forem diferentes, são concorrentes. Aí eu vou botar mais um exemplo aqui. Vai ser 3x menos 4y mais 1 igual a 0. A reta S vai ser 4x mais 3y menos 2 igual a 0. Então, vamos lá. Coeficiente angular da reta R. O A que é 3, o B é menos 4, então vai ser o menos, quem é o A? 3, dividido pelo B, que é menos 4. Então, isso aqui vai dar 3 quartos positivo. O coeficiente angular da reta S é menos, qual é o valor do A? 4, dividido pelo B, que é 3. Então, deu menos 4 terços. Repare que não são iguais, ó. Só que é 3 sobre 4 e lá é menos 4 sobre 3. Então, essas duas retas, elas são concorrentes, porque os coeficientes angulares são diferentes. Mas aqui está uma coisa interessante, ó.
Aqui está 3 sobre 4, lá 4 sobre 3. Está invertido. E além disso, um está positivo e o outro está negativo. O que ocorre é que se eu multiplicar o coeficiente angular da reta R, multiplicar pelo coeficiente angular da reta S, o resultado vai dar menos 1. Por quê? Vamos pegar aqui, 3 quartos multiplicado por menos 4 terços. Vamos ver quanto é que dá esse produto. 3 vezes menos 4 dá menos 12. E 4 vezes 3 dá 12. E 12 dividido por 12, né? 1 está negativo, então vai dar menos 1. Então, multipliquei o coeficiente angular, deu menos 1. Então, quando isso ocorrer, além de elas serem concorrentes, elas vão ser perpendiculares. Quando é que duas retas são perpendiculares, professor? Quando eu multiplicar os dois coeficientes angulares dela, e o resultado dá menos 1, tá? Como é que eu vou aprender isso na prática? Uma é o inverso da outra com sinal trocado, tá? Então, na realidade é essa. Então, essas duas retas aqui, R é perpendicular a S. O que isso quer dizer é que se eu multiplicar os dois coeficientes angulares, vai dar menos 1. Como assim, multiplicar é complicado, a gente vai usar essa ideia. Eu vou passar 1 dividindo, vou passar o S lá dividindo, o R. O S mesmo. Vai ficar menos 1 sobre MS. Então, como é que eu vou saber que duas retas são perpendiculares? Quando um coeficiente angular de uma é o inverso da outra com sinal trocado. Inverso com o sinal trocado. Ou seja, se um tiver positivo, a outra vai estar negativo, mas invertido. Tá? Então, nós vamos grave bem isso. Retas paralelas, os coeficientes angulares são iguais. E se não são iguais, são concorrentes. Se além disso, você multiplicar e o resultado dá menos 1, aí elas são perpendiculares. Tá?